Olá, estamos iniciando o programa Campinas, os desafios da metrópole. Aos poucos, o Brasil melhora em muitos aspectos sociais e econômicos, mas ainda não conseguiu um bom remédio para combater a corrupção. As denúncias se espalham da esfera federal até a municipal. Alguns casos de corrupção nas prefeituras de nossa região repercutiram no país. A Prefeitura de Campinas não escapou das investigações do Ministério Público. Para discutir o tema, temos 3 convidados. Marcel Sheida, professor da Faculdade de Jornalismo da PUC Campinas. Ernesto Dimas Paulela, coordenador do curso de pós-graduação em Gestão Pública da PUC Campinas. E Pedro Rocha Lemos, diretor da Faculdade de Ciências Sociais da PUC Campinas. Mas antes de darmos início a esse nosso bate-papo aqui, eu vou pedir para chamar uma reportagem sobre o que pensa a população sobre esse cenário em Campinas. Vamos conferir. A política de Campinas, no momento, se encontra um verdadeiro caos. Essa troca de prefeitos leva muita instabilidade e a cidade não anda. Tá meio devagar, né? Porque entra um, sai outro e acho que nenhum tá bem. Bom, eu vejo que esse quadro hoje, desse entra e sai prefeito de Campinas, veio demonstrar para a população de Campinas que eles precisam saber votar. Olha, é muita decepção, viu? Porque a gente nunca sabe realmente quem é que está no poder. Várias trocas, não dá para você ter uma noção real quem é o prefeito. Bom, na verdade, a gente vê que a população está extremamente desgostosa em relação a esse cenário político de Campinas, mas eu queria iniciar que vocês repercutissem que essa não é uma exclusividade nossa. Quem gostaria de? Pedro disse que ia fazer um comentário aí sobre a... Não, justamente, não é exclusividade nossa, não é uma exclusividade só do Brasil. A corrupção sempre fez parte, né? Infelizmente, né, da cultura humana, sempre quando as pessoas tentaram se organizar de alguma forma, né, existe toda uma elaboração, né, daquilo que diz respeito à convivência social, à ética, à boa política no sentido de você saber cuidar direito daquilo que é de interesse de todos, né? E aqueles que buscam poder em função só dos seus interesses e acabam utilizando mecanismos de ganhar com o poder, né? E aí a corrupção vem da Grécia Antiga, vem de Roma, tem corrupção em vários países europeus, né? E aqui no Brasil também. Eu queria dizer o seguinte, agora trazendo para os tempos atuais, e mais precisamente do que vem acontecendo na nossa cidade, né? E Brasil, né, naturalmente, é que agora eu vejo até de uma forma positiva, por incrível que pareça. Por quê? Porque ela está aparecendo, né? A corrupção estava escondida. Na nossa história, se a gente for buscar desde os primórdios aí do período da colonização, depois monarquia e república, se você for ver o que houve de arranjos e que levava à corrupção, uma coisa absurda, né? Só que as elites tinham os controles de todos os meios de comunicação, não existia uma sociedade civil muito bem articulada, né? E aí, com as conquistas que ocorreram, né, na transição democrática, no fim do regime militar, a Constituição de 88, depois a gente pode explorar um pouco isso, né? As várias instituições que nós temos hoje de controle, né, fazem transparecer, né, aquilo que está errado, né? E a sociedade tem o direito agora de saber, e aqueles que governam têm que tomar muito cuidado, porque agora eles vão ser pegos, né? E não tem como escapar mais, né? E isso é bom, né? E com esse modelo que está aí, com essa forma que está aí das pessoas lidarem com coisa pública, que a gente vai aprender, vai ser pedagógico isso, né? Para a gente poder melhorar a política daqui para frente. Não é fácil, mas é um exercício importante que tem que ser feito pela sociedade.
Marcelo, você vê de forma positiva também? Eu concordo com o Pedro. O Brasil, tradicionalmente, tem uma história autoritária, em que os casos de corrupção envolvendo aqueles que eram ligados, né, ou que são adeptos, né, da situação governamental, sempre foram protegidos. E isso de tal modo que configura o próprio sistema do país, né, até mesmo no aspecto jurídico, em que há muitos recursos, né, jurídicos que favorecem essa elite, né, que age no Estado para obter essas vantagens mais diversas e é protegida, de certo modo, por um sistema jurídico bastante leniente. Se nós verificarmos aí o que aconteceu em Campinas e o que acontece em outras cidades, é claro que o foco fica no governante, mas esse governante só é possível de ser corrupto com a participação também do empresário. Sim. Né? Então, você tem um universo aí de pessoas que presta serviço para o poder público e que é outra faceta da corrupção. E à medida em que a gente vai tomando conhecimento, em especial pela mídia, dos casos de corrupção, centra-se no governante e, de certo modo, alivia o lado, né, da outra parte, que é o empresário que participa desse processo. E isso tem implicações graves porque muitos dos empresários, pequenos e médios, por exemplo, para sobreviver, aceitam fazer parte do processo corrupto. Enquanto que o grande, né, isso já é parte de uma cultura. Por quê? Porque ele tem o sentimento da impunidade. A democratização do país favorece de modo que isso venha a público. E à medida em que isso vem a público, a reação da opinião pública muitas vezes é até de surpresa, porque culturalmente nós não estamos muito acostumados com as denúncias, de modo que elas tragam um efeito positivo para a punição. Porque mesmo que muitos deles tenham, por exemplo, o benefício, né, dos recursos jurídicos e demore para isso criar uma punição de fato, a exposição à mídia e a própria reação da opinião pública, né, em condenar, já é uma forma do governante em pagar o preço, né, parcialmente daquilo que ele fez. Você também acredita que é uma forma de amadurecimento do processo político, Ernesto? Essa exposição? Eu acho que sim, né? Eu acho que... Infelizmente, que faz parte do processo, né? Não tem como fazer o omelete sem quebrar os ovos. Nós estamos agora quebrando os ovos, né? Então isso tinha que acontecer de qualquer jeito. O professor Lemos coloca uma questão que eu até anotei aqui, né? Ele diz: a corrupção faz parte da cultura, né, dos povos, né? É verdade. Se nós nos remetermos à antiguidade, nós vamos ver lá todo o processo, né? E a democratização, diz o professor Sheida, que possibilita, né, que isso tudo venha à tona. Na verdade, o processo de democratização está abrindo as janelas para ver o que está acontecendo dentro da casa, né? Porque até então as janelas permaneciam fechadas. Então, o que nós estamos vendo aí, né, a que pese o susto que a população toma quando vê isso, né, é bom, né? É bom porque isso tudo está vindo à tona, está aparecendo, né? Bom, qual é o remédio para isso, né? O remédio para isso é atuação. Que tipo de atuação? Né? É profissionalizar o setor público, né? Nós vamos ver que lá na década de 50, né, o governo federal já cria a Escola Nacional de Administração Pública, né, pensando em Brasília, né, um polo moderno de administração, no sentido de que o agente público, né, o gestor público profissional, tome conta do espaço e não deixe lacunas, né, para que os políticos mal intencionados, né, tomem espaço e produzam todos esses processos, né? O professor Sheida coloca muito bem que se um não quer, dois não brigam, né? Ou seja, não é só
não se pode acreditar apenas ao político o processo. Sim. Tem o lado do corruptor, né, que é o empresário, que quer obter vantagens no setor público, e para isso ele, então, escolhe o caminho mais fácil, né, que é de corromper e não o de produzir eficientemente. Mas o governante pode ser corruptor também, né, professor? Pode. Pode e age como corruptor, Isso, porque pode. à medida em que ele conduz uma licitação, por exemplo, para favorecer, né, um fornecedor, um prestador de serviço, ele já condiciona um processo para obter uma vantagem lá na frente, estimulando um empresário a participar daquele processo Essa lá. é a cultura que o professor Lemos falou no início, é essa cultura, né? Quer dizer, isso está meio que enraizado no setor público. Uma espécie de praga, né? Então, quando o agente público, um político, né, se nega a compartilhar desses instrumentos, né, ele é mal visto no setor público, né? Ele é isolado, né? Ele é alguém que não é do time, não é? Como vimos muitos políticos, né, aqui em Campinas mesmo, que passaram a vida no setor público e nunca se defrontaram com, pelo menos não se soube, né? Que aliás, né, o Dr. Hélio governou 4 anos, depois foi reeleito, né, e só foi ser visto quando quando o Ministério Público agiu, né? E a Câmara chegou um momento que ela engavetou, dizendo que não tinha nada lá no processo da Sanasa, que não tinha nada aqui. Da Sanasa. E boa parte da Câmara, né, assim, base de apoio do Dr. Hélio, aí se a gente for pegar Campinas, né? Quer dizer, ela só se movimentou, aí que eu acho assim, só se movimentou quando a opinião pública e a ação forte do Ministério Público, né, as prisões que ocorreram, isso causou impacto na sociedade. Muito forte, E quando causa impacto na sociedade, a sociedade ela se mexe, ela se mobiliza. É claro que não houve assim uma mobilização como em alguns lugares, né, que as pessoas vão para a rua de fato, né, tá? Mas o clima da cidade ficou totalmente tomado pela questão, e aí sim as coisas puderam andar, e aí a Câmara foi obrigada a tomar atitudes, né, e levar o caso adiante na comissão processante, abrir a comissão processante e tal, porque até então a Câmara estava lá apoiando o Dr. Hélio, como o professor está dizendo aqui, o professor Paulela, né? Todo mundo sabe o que está acontecendo, mas todo mundo vai lá se beneficiando um pouquinho com o que está acontecendo. Então é uma cultura que está aí, que vem de longe no Brasil, né? Que vem do clientelismo, paternalismo, e que envolve o eleitor também, né?